Olá, Thiago. Meu nome é Jean, eu sou pastor da Igreja Metodista e através da Jaqueline, que trabalha com a tua esposa, ela pediu para eu estar orando por você como pastor e eu senti no coração de deixar uma palavra para você, que é um texto que talvez você conheça, que se encontra no Salmo 23, que diz assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários e unge a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse texto é um texto do livro de Salmos, escrito por Davi. Davi foi um rei no lugar chamado Israel. E o que acontece é que Davi, antes de ser rei, ele recebe um homem, um profeta, que abençoa a vida dele e diz que ele seria um rei em Israel, porque Davi ele não tinha características de rei aos olhos humanos. E quando ele recebe essa palavra desse profeta, ele começa, na verdade, a trilhar um caminho debaixo de uma promessa, que ele seria alguém grande em Israel, que ele seria um rei. Só que na vida dele começa a acontecer tudo o contrário. Ele primeiro vence Golias numa batalha com um gigante, com um grande soldado, e depois ele começa a ser perseguido pelo rei atual, que era Saul. Tentam matá-lo várias vezes. Até isso passa anos, mais de 10, 15 anos, até o momento que a promessa daquele profeta se cumpre na vida de Davi. E diante de toda essa confusão, onde ele pensou em morrer, onde foi perseguido, onde ele teve várias dificuldades na vida dele, ele escreve esse Salmo 23. Para mim, esses salmos é uma afirmação de fé, que aí, nesse momento em que você está vivendo, eu queria compartilhar algumas afirmações de fé na vida dele, que pode servir para a tua vida, que serve para a minha, e eu creio que vai ser bênção para a tua. Primeira afirmação de fé que ele diz é o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quando a gente fala em pastor, o que isso significa? Pastor é aquele que cuida, aquele que zela. Em qualquer momento que a gente passe, em qualquer momento que a gente esteja vivendo, o Senhor é aquele que está no controle de tudo. E eu quero dizer para você que quem está no controle da tua vida é o Senhor, né? É o pastor da tua vida, é aquele que lhe direciona, aquele que aprova a tua caminhada. Outra afirmação de fé que Davi diz nesse texto é o seguinte: é aquele que guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O Senhor é aquele que nos guia, o Senhor é aquele que nos orienta. A verdade é quem nos guia, a quem nos orienta. Isso é algo que a gente precisa ter certo. Davi sabia que na vida dele, quem o direcionava era o Senhor. Por isso ele afirma: Senhor, guia-me pelas veredas da justiça. Eu preciso ser guiado, eu preciso ser orientado por ti. Nós passamos várias dificuldades, mas a grande questão é quem passa conosco. A família passa conosco, os amigos passam conosco. Mas aquele que pode passar conosco para mudar a nossa história, esse se chama o Deus Todo-Poderoso, esse se chama Jesus Cristo. E por último, o que me chama a atenção é o versículo 4, que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Davi passou vários momentos como se fosse à beira da morte. Foi tentado, foi provado, desafiado, mas o Senhor sempre esteve com ele, onde mudou a sua sorte. Sei que você está vivendo um momento difícil. Sei que você está vivendo um momento onde você precisa do milagre de Deus. Você precisa do cuidado de Deus. Sabemos que os médicos estão fazendo a parte deles, mas Deus ele também pode fazer a dele. Confie nele, confie em Deus. Tome a decisão por Deus. Tome a decisão por Jesus Cristo. Creia nele, porque ele pode mudar a tua história. Então eu queria orar por você nesse momento. Deus, eu quero entregar o teu filho em tuas mãos.
eu não o conheço, ó Deus, mas esse vídeo chegará ao Tiago. E nesse momento eu quero pedir a tua bênção sobre ele. Momento, ó Pai, de enfermidade que o teu filho está vivendo. Momento, ó Deus, de angústia. Um jovem, ó Deus. Deus, eu peço a Ti que Tu esteja mudando a história do Teu filho, Senhor, e que ele possa, ó Deus, crendo em Ti, mudar a Tua história, Senhor. Senhor, eu creio que Tu restaura, eu sei que Tu cura, eu creio, ó Deus, que Tu és aquele que pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos e do que nós imaginamos. Por isso, ó Pai, neste momento, alcança o Teu filho, ó Deus, onde ele está nesse momento, alcança o Teu filho neste hospital. E que ele seja restaurado para a honra e glória do teu nome. Assim, ó Deus, como Davi tomou a decisão e trouxe esta afirmação, ó Deus, que tu és aquele, Senhor, que o orienta, que tu és o pastor, que é aquele que cuida, e que tu és aquele que, por mais que as coisas estejam difíceis, tu és aquele que caminha conosco, Senhor. Que o teu filho Tiago também, ó Deus, possa fazer essa afirmação de fé. Assim, ó Deus, nós oramos e o abençoamos e profetizamos a cura sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Tiago, que o Senhor Jesus lhe abençoe. E que nessa noite, como Davi levantou esse texto como afirmação de